Cheguei! Cheguei, Brasil. Pois é, tá entrando no ar o Expresso 30, aquele programa que você assiste todo sábado, sempre aqui no canal do Partido Novo e que traz um resumo da semana, os bastidores da política. É o programa PPP, Política, Poder e Polêmica. Sim, a gente sempre traz polêmica, tudo isso com uma opinião forte e também com um bom humor, porque é fim de semana, né? A gente pode tirar uma onda com a cara das pessoas também. E a semana foi quente, né? Vocês sabem disso. Nós temos CPMI, nós temos aí PEC da blindagem. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora no Expresso 30. Olha só, a Câmara aprova a PEC da blindagem e garante o voto secreto para proteger os parlamentares. Para proteger de quem? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do careca do INSS. Ele driblou a CPMI e expõe a esposa, filho e mais 4 cúmplices. Vamos falar sobre isso. O Congresso também aprovou quase na virada do dia para o outro, né? Foi meia-noite, basicamente, a anistia, a urgência da anistia. Só que Lula já disse que vai vetar. Vamos falar sobre isso também. Reviravolta, viu? A pesquisa Quest revela que brasileiros enxergam como exagero a perseguição e a pena aplicada a Bolsonaro. Qual foi a reviravolta? Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre uma repercussão nacional que partiu aqui do Recife. Um vereador do PL aqui do Recife foi expulso do partido depois que vazaram conversas dele no grupo fechado de vereadores. A gente vai falar sobre isso também. E após a morte do ativista Charles Kirk, simplesmente as pessoas acordaram literalmente para Jesus. Uma intervenção divina está fazendo com que as pessoas corram para a igreja ou para as igrejas. E o deputado Gustavo Gayer está com esperança de que essa intervenção divina tire o ódio do coração da esquerda. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Expresso 30. Ô maquinista, dá-lhe o apito que o Expresso partiu. E é claro que a gente começa esse programa falando da PEC da blindagem. Pois é, a Câmara aprovou a PEC da blindagem, que obriga o STF a pedir autorização ao Congresso para processar deputados e senadores. A proposta foi articulada pelo Centrão e reestabeleceu também o voto secreto. E aí essa medida está causando uma polêmica. Alguns estão vendo essa medida como uma coisa boa para evitar a perseguição do STF a deputados e senadores. Mas, por outro lado, isso amplia também privilégios de quem não quer ser investigado, de quem tem o que esconder. E aí, de que lado você está? Nós temos um vídeo aí do deputado Marcel Van Hatten e também da deputada Adriana Ventura dando a opinião deles. Vamos ver. No plenário, eu, deputado Marcel Van Hatten, deputado Palumbo. E assim, gente, que vergonha. Acabaram de aprovar. Primeiro colocar de volta o que o destaque do Novo tirou ontem. E depois, presidente de partido com foro privilegiado. É uma vergonha, não é? O que você acha, Marcel? Olha, isso aqui, muito além do tema, do mérito do voto secreto, que obviamente nós somos contra e por isso mesmo nós propusemos o destaque ontem, o que estava em jogo aqui era o devido processo legislativo. Depois de nós já termos rejeitado a matéria ontem, hoje inventaram uma emenda aglutinativa que não existe da forma como eles apresentaram e criaram uma insegurança enorme. Toda vez que a gente botar um texto ressalvado os destaques, no momento que eles perdem um destaque, eles vão retomar o texto antigo. E aí, como é que fica o deputado que tinha uma opinião? Então, assim, absurdo o que aconteceu. Eu lamento o que aconteceu hoje, aliás, agora aqui. Olha, um breve comentário sobre isso com um fato histórico, tá? Entre 88 e 2001, uma regra semelhante resultou no engavetamento de 253 investigações, mostrando que uma medida como essa realmente pode privilegiar parlamentares que fazem as coisas erradas, em detrimento do que a população quer, que é a punição dos corruptos. Veja, é polêmica a PEC da blindagem, é bem polêmica. De um lado, de fato, pode proteger deputados e senadores de serem perseguidos pelo STF.
Mas, por outro lado, sem dúvida alguma, essa PEC da blindagem, de fato, blinda esses parlamentares, os que são corruptos, de serem investigados da maneira correta e punidos também. E tem um detalhe, também blinda os presidentes nacionais dos partidos. E aí eu trago aqui para o Recife. O João Campos, por exemplo, que tem várias denúncias aqui do Tribunal de Contas do Estado, ficaria blindado com essa PEC da blindagem. Não ia acontecer nada com ele. Ou não vai, né? Já que foi aprovado. Vamos ver os próximos capítulos e acompanhar. E aí, que lado você tá? Qual é que você acha que tá certo? É blindar contra a perseguição do STF ou é blindar contra investigação de corruptos? Deixe sua opinião. Aliás, sobre esse fato do ex-presidente de partido, a Adriana Ventura também deu a opinião dela em um vídeo. Bota o vídeo aí. Foi lindo o que foi feito ontem, em nome da população brasileira, dizendo não ao voto secreto. Então eu acho que a gente também tem que votar não a presidente de partido ter foro privilegiado, que é uma pouca vergonha. Quem que vai colocar digital nisso, gente? É uma pouca vergonha. Ao invés de reduzir 55 mil autoridades, ao invés de reduzir o foro privilegiado, a gente está aumentando. Isso daqui é indecente. Presidente de partido tem que ser julgado como qualquer um. Pois é, a querida Adriana Ventura dizendo tudo, né? Em poucas palavras, mas palavras certeiras. E por falar em um parlamentar do Novo, vamos direto para o nosso quadro O que há de novo no Brasil, né? Onde você conhece os feitos dos mandatários do Novo. Vamos embora? O que é que tem hoje aí? Aprovado nosso projeto de lei complementar que suprime a necessidade de apresentação da licença prévia para a obtenção das diretrizes urbanísticas em parcelamentos do solo de Santa Maria. E por que é importante esse projeto? Imagine vocês, um empreendedor que vem para o município de Santa Maria, se dirige ao Poder Executivo e pergunta: município, me apresente as diretrizes urbanísticas para eu empreender um loteamento, um parcelamento de solo no município de Santa Maria. O município retorna informando que para a obtenção das diretrizes, que é o primeiro passo, onde o município informa o sistema viário, informa as dimensões dos lotes, identifica as áreas verdes, áreas institucionais, o município responde: não, para o senhor ter essas informações, o senhor precisa proceder a apresentar a licença prévia do empreendimento. A licença prévia é um documento que é protocolado junto à Secretaria do Meio Ambiente e que exige diversos estudos hidrológicos, estudos de fauna, estudos de flora, ou seja, exige um investimento do empreendedor para a obtenção desse documento, que pode até a Secretaria do Ambiente tem a autoridade de poder solicitar, inclusive, estudos adicionais. E essa inversão que existia dentro da nossa lei de ocupação do solo e que corrigimos hoje, e esperamos que o prefeito Rodrigo sancione a lei aprovada, traz o fluxo natural do processo, que é o empreendedor solicitar as diretrizes urbanísticas, o município retorna com as informações necessárias para o empreendedor verificar a viabilidade do seu empreendimento e a partir daí o empreendedor desenvolve, o loteador desenvolve os projetos urbanísticos, desenvolve os projetos complementares, procede com a solicitação de licença prévia junto à Secretaria do Meio Ambiente para posteriormente, no processo de licenciamento, apresentar, juntar toda essa documentação e só então ter a autorização para o início das obras, ou seja, não existe risco nenhum ao meio ambiente, não estamos aliviando as necessidades do loteador, do empreendedor apresentarem as necessidades, os documentos que a Secretaria do Meio Ambiente exige para o processo de licenciamento do empreendimento em nosso município. Tá então o vereador de Santa Maria, Grande Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, fazendo o trabalho que o Novo sempre prega, né? A desburocratização do Estado, né? Diminuir o Estado para que as pessoas tenham uma vida melhor. Parabéns aí ao nosso querido vereador. Agora a estação é Família Metralha, se é que eu posso dizer assim. O careca do INSS, ele deu um drible lá na CPMI. Só que ele não contava com uma coisa. Ele acabou expondo esposa, amigo, todo mundo. Vamos lá. Ele não compareceu ao depoimento da CPMI, como todo mundo sabe. Só que, além da esposa dele e do filho, mais 4 testemunhas foram convocadas para esclarecer os envolvimentos na fraude bilionária do INSS. O deputado federal do Novo, Marcel Van Hatten, disse que a tramóia vai ser investigada e que, se for preciso, vai até a Polícia Federal para ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Vamos ver.
Quero uma resposta do Supremo Tribunal Federal, caro relator Alfredo Gaspar, ao nosso mandato de segurança. Digo nosso, porque os senhores fizeram em nome de toda essa comissão. E espero que o ministro André Mendonça reveja essa decisão. E se não rever, eu me proponho, e certamente os demais membros dessa comissão, a irmos juntos até a Polícia Federal, onde quer que seja, para ouvir o Careca e esclarecer esse assunto que precisa ser de domínio público sobre a roubalheira no excesso. O que o Careca fez conosco foi molecagem, presidente. Me perdoe a palavra, mas essa talvez é que melhor defina a atitude do Careca de dizer a todos nós que viria, e aliás enviou por meio de seu advogado, a Vossa Excelência, a confirmação de que viria aqui e que foi divulgado, e todos nós divulgamos domingo. Viemos a Brasília para na segunda-feira, pela manhã, poucas horas antes do início da sua oitiva, dizer que não viria mais. Além do nosso xerife Van Hatten, o nosso cavalheiro Eduardo Girão, nosso senador do Novo, falou também sobre o caso do Careca do INSS. E segundo o Girão, tem gente grande por trás dessa fraude aí. Vamos ouvir. Pessoal, nós estamos aqui em Brasília, na sala de comissão, que deveria estar acontecendo agora, a oitiva do Careca do INSS. Infelizmente, a justiça brasileira sabota mais uma vez essa CPMI quando começa a aparecer nomes, valores, e isso não vai ficar por isso não, né, Luiz? Senador Girão, senador Seif, os nomes estão aparecendo, essa CPMI está muito atuante, a gente está descobrindo envolvimento de políticos, operadores financeiros, filho de ministro da Justiça que advoga para sindicato, que faz pagamentos pro Careca, operador financeiro. Então, novas surpresas vêm por aí, a gente não vai parar. Olha, uma das maiores fraudes já descobertas nesse país está tendo decisões importantíssimas todos os dias. E parece que o país está anestesiado, né? Você vai conversar com as pessoas e elas falam sobre a novela da Globo. Enquanto a gente está tendo aí uma CPMI para discutir um rombo gigantesco no INSS, velhinhos que foram literalmente roubados pela mesma quadrilha que tomou conta do país anos atrás e agora está tomando conta de novo. E como o próprio vice-presidente afirmou, iriam voltar à cena do crime. E só para poder assinar embaixo isso que a gente está falando aqui, um dos maiores beneficiados é o irmão do presidente da República atual. Então, ainda tem gente que quer defender ou discutir. Nós estamos num país que realmente o problema maior é a corrupção. Mas não só a corrupção de quem está no poder. É a corrupção de quem também não está no poder, mas é corrupto ao ponto de, num momento como esse do Brasil, tentar defender a sua ideologia, o seu ídolo, que é o presidente atual do Brasil, e outras pessoas que são alienadas e estão aí querendo saber quem matou Odete Roitman, que nem morreu ainda não. Por falar em Congresso e por falar em aprovação, também o Congresso aprovou a PEC da anistia. E isso foi, agora sim, quase virando o dia, porque meia-noite estava aprovada a PEC da anistia. Na verdade, aprovada a urgência da PEC da anistia. Só que eu já vou adiantando, tá? O presidente Lula falou que vai vetar. Bom, a pressão foi grande, foi aprovada a urgência da PEC da anistia, que teve 311 votos favoráveis e 163 votos contrários. Teve 7 abstenções também. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, disse que o país precisa andar e que o Brasil precisa de pacificação. Oh, meu Deus. Só que Lula foi taxativo e declarou que vai vetar essa PEC da anistia, ela passando. Qualquer proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser vetada por Lula, segundo o próprio Lula, ou seja, é uma vingança literal que todo mundo já sabia. Teve uma repercussão da votação, né, que, como eu falei, entrou pela madrugada. Inclusive, tem uma imagem aí do Nicolas Ferreira rezando, né, agradecendo, e também tem nosso xerife Van Hatten comemorando. Bota aí esses vídeos pra gente ver, vai lá. Neste momento agora, vai abrir o painel com a votação por urgência da anistia. Aprovada a urgência para a anistia. Vamos pacificar o Brasil. Vamos buscar justiça. E vamos trazer
direitos humanos a quem merece. Chega de abusos. Vamos mudar o Brasil de volta para melhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém! Vamos ao comentário, PEC da anistia. Eu acho engraçado é que essa galera hoje que tá aí gritando contra a anistia foi o mesmo povo, as mesmas pessoas, o mesmo grupo que lá atrás lutaram pela anistia. Tem imagem de Lula, inclusive, com a camisa pedindo anistia. Tem imagem do pessoal pedindo anistia de Miguel Arraes, por exemplo, trazendo aqui para o estado de Pernambuco. Então, o mesmo grupo que hoje anistia, como é que eles falam? Sem anistia, né? Sem anistia, aquela coisa todinha. É o mesmo que pediu anistia lá atrás. A diferença é que lá atrás, os anistiados, entre eles, tinha gente que assaltou banco, tinha gente que assaltou carro forte, tinha gente que usou bomba. Hoje não tem isso. Hoje tem uma pessoa que pintou lá perdeu o mané de batom numa estátua. Tem uma senhorinha com a Bíblia. Tem um vendedor de água. Mas não pode dar anistia porque Bolsonaro é um genocida. Eu não sabia que Bolsonaro tinha virado um vírus. Agora tá cheio de bactéria que tá no poder hoje. Né? Pra gente quebrar o clima, porque ficou pesado, vamos pro quadro O Meme da Semana. O meme da semana passada eu gostei. Eu vou ver o meme dessa semana junto com vocês. Vamos lá? Bota aí. Vender produto que não presta, vender um presidente que cometeu um genocídio, vender um presidente Ladrão. que destruiu todas as políticas públicas desse país, que é ladrão também, porque roubou joia. O Lula é. Quem rouba joia. O Lula é. O Lula é. Vamos. O Lula é. O Lula é. Deputado. O Lula é. E quem apoia O ladrão Lula é é. também. O Lula é. Aí quando eu chamo o Van Hatten de xerife, o pessoal fica, não, por que xerife? Por causa disso. O cara vai dizer que não dá pra defender um presidente que rouba, né? Aí o Van Hatten faz, Lula, né? Aí o Sola faz, né? Fica difícil. Xerife, obrigado por mais essa diversão. Agora vamos falar da pesquisa Quest, que revelou que os brasileiros estão enxergando como um exagero tanto a condenação quanto a perseguição a Bolsonaro. Pois é, essa pesquisa Quest mostrou que a maioria dos brasileiros está vendo essa condenação de Bolsonaro como exagerada. O levantamento do Instituto Genial Quest aponta que 49% consideram isso e 35%, os mesmos 30% de sempre, veem a pena aplicada como adequada. Para 12%, a detenção inclusive é insuficiente e 4% não souberam opinar. É só um detalhe para vocês que essa pesquisa da Quest que saiu. Bom, existem juristas para poder falar sobre pena exagerada ou não. Eu só fico pensando o seguinte. 2 personagens, tá? Ou 2 personagens. Suzane von Richthofen armou e participou do assassinato dos próprios pais. Tá solta. Elise Matsunaga matou, esquartejou, colocou em malas e deu fim ao corpo do marido, com frieza. Não pegou a mesma pena também. Então, a dosimetria da pena está sendo aplicada da maneira correta? Os juristas que respondam. Uma mulher que, de novo, pinta lá perdeu um mané de batom, que passou uma buchinha lá com veja, tá resolvida a parada. Quase 20 anos de prisão.
Onde é que está a dosimetria de pena aplicada? E o que mais chama a atenção é o silêncio da OAB no Brasil todo. O silêncio dos juristas, em sua maioria, no Brasil todo. Ou é medo, ou concordam com isso. Estamos numa ditadura da toga. Lembrem-se, ditadura de toga não tem lado político. Vai ter uma hora que eles vão querer o poder apenas pelo poder. E aí não vai importar se você é esquerda, direita, em cima e baixo. É isso que o pessoal está esquecendo. Vamos lá. Vamos agora para um problema que aconteceu aqui no Recife, mas que teve repercussão nacional. Vocês devem ter ouvido falar nisso. O vereador e presidente do Partido Liberal, do PL aqui no Recife, Paulo Muniz, foi expulso do partido depois que comentários que ele fez em um grupo fechado de vereadores aqui do Recife, da Câmara de Vereadores, da qual eu faço parte, depois que essas conversas vazaram, filmaram a tela, né, fizeram a captura de tela e postaram isso em sites de esquerda, tá? Essas conversas que estavam no grupo começaram depois da condenação de Bolsonaro. Quando foi divulgada a condenação de Bolsonaro, alguns vereadores de esquerda comemoraram nesse grupo, né, fazendo inclusive ofensas também. E o vereador do PL, ele fez um comentário classificando a primeira-dama atual, Janja da Silva, a ex-Banja, como uma mulher da vida, digamos assim, só que com uma palavra bem nordestina. E aí houve uma réplica de uma vereadora do PT aqui, inclusive que se diz fanaticamente, doentemente, extremamente, tem uma palavrinha que ela usa, petista, e replicou falando de Michele Bolsonaro. Essa vereadora do PT é que falou sobre Michele Bolsonaro primeiro. E aí depois o vereador completou. As duas são. E isso, logicamente, foi usado pela esquerda e repercutiu, obviamente, no Brasil todo. E essa repercussão deixou o PL sem opção a não ser expulsar o vereador do PL. Tá? A expulsão, inclusive, foi anunciada numa nota oficial do PL Pernambuco, mas foi comentada também pela própria Michele Bolsonaro, que é presidente nacional do PL Mulher. Tá? Teve, inclusive, uma nota de repúdio, né, do PL, dizendo que a fala do vereador Paulo Muniz foi inaceitável e misógina. Eu só faço esse comentário, tá? Eu tô nesse grupo de vereadores e eu acho que o grupo, como é fechado dos vereadores, quem vazou essa conversa, vazou com a intenção de prejudicar este vereador. Porque outros comentários foram feitos. E, na verdade, o primeiro comentário feito com relação a Michele Bolsonaro ser, nas palavras que foram usadas, uma quenga, foi feito por uma vereadora do PT. E isso ninguém está comentando. Então, a própria conversa que foi gravada, a tela, mostra isso. Então, cadê a repercussão também contra a vereadora do PT? A gente fica na espera, tá bom? E vamos para outra estação do nosso Expresso, que é a estação, como é que eu vou dizer? O poder de Jesus, ou o poder da fé, ou o poder, como queiram chamar. A repercussão da morte de Charles Kirk ainda toma conta do mundo, na verdade. Só que existiu uma repercussão que as pessoas não esperavam. Depois do assassinato de Charles Kirk, as pessoas correram para a igreja. Jovens gravaram vídeos, a gente tem as imagens aí, se convertendo para Jesus, dizendo que a partir de agora estava entregando a vida a Jesus. As ruas ficaram lotadas no mundo todo. As igrejas lotadas no mundo todo. E a gente viu duas fases, ou dois lados de repercussão nessa morte de Charles Kirk. Se por um lado os jovens correram para as igrejas e entregaram sua vida a Jesus em vídeos e etc.,
Por outro lado, teve muita gente comemorando isso, inclusive um ser que se diz médico aqui de Pernambuco. Mas o Gustavo Gayer, ele fez uma reflexão sobre isso em uma fé que eu também tenho, de que essa nova onda que está surgindo das pessoas se converterem para Jesus atinja a esquerda e que o coração das pessoas de esquerda extrema sejam livres do ódio. Bora ouvir o Gustavo Gayer aí. Até quando isso será tratado como normal? A reação da direita e dos conservadores quando perdeu um dos seus líderes, presidente, não foi sair por aí saqueando supermercados e lojas, queimando carros, matando pessoas, atacando polícia, não. Foi fazer vigília, foi rezar pela vida daquele que morreu e rezar pela vida do assassino. Muito diferente do que os nossos colegas da esquerda fazem. Cada um de nós, que em algum momento foi chamado de fascistas ou nazistas por eles, na verdade eles estão apenas construindo, pavimentando o caminho para que nós sejamos assassinados. Tá aí então Gustavo Gayer, e só pra gente deixar claro, conceber que uma pessoa seja morta por pensar diferente de você é a autoafirmação de que você é um ditador ou ditadora extremista e, na verdade, quase que um carrasco. É inadmissível pensar que uma pessoa seja morta porque pensa diferente de você. O Charles Kirk foi morto por isso. E essa dor, digamos assim, que a família está sofrendo, ou o tamanho da repercussão que está tendo a morte do Charles Kirk, pode virar uma grande faísca, uma grande chama que está começando para que os conservadores, para que as pessoas de direita, para que as pessoas que defendem os valores da família se levantem e acreditem. Nós somos muitos. Nós somos muitos e temos força. Talvez Charles Kirk tenha sido um instrumento, não só em vida, mas também na morte dele, para dar um estopim, principalmente na juventude, que é o futuro do mundo, para que a gente comece a melhorar as coisas. Vamos rezar para isso, vamos orar para isso. E agora chegou a hora da rapidinha do Expresso. Quem nunca, né? Uma rapidinha do Expresso. Vamos para o nosso Lapadão de Notícias. É amanhã a manifestação pacífica do Partido Novo e também de Chiquini pelo resgate das universidades. Pesquisa Quest aponta 51% de desaprovação e 46% de aprovação do governo Lula. Aprovada a MP que amplia a isenção da conta de luz. No Setembro Amarelo, Senado aprova reforço a medidas de prevenção ao suicídio. Pedido de CPI da adultização recebe 70 assinaturas. Presidente da União Brasil vira alvo da PF na Carbono Oculto. Congresso discute a revogação da lei de alienação parental, que está completando 15 anos. Ex-diretor da PF é preso em operação contra a corrupção em órgãos ambientais. Toffoli é sorteado como relator de habeas corpus para soltar Bolsonaro. Historiador Eduardo Bueno Peninha é demitido, entre aspas, do Senado depois de zombar da morte de Charlie Kirk. Polícia prende mulher suspeita de participar de execução de ex-delegado no litoral de São Paulo. Comissão de Assuntos Sociais aprova projeto que permite venda de remédios em supermercados. Laudo médico aponta câncer de pele em Bolsonaro. Faria Lima. Investigadores falam em limpeza do mercado financeiro. CPMI do INSS. Carlos Lupe admite conivência de alguns servidores com irregularidades. Tudo isso aconteceu essa semana no Brasil e agora chega a hora que eu passo vergonha. Vamos ao quadro 30 em 30, que é o desafio da semana. E eu vou saber agora qual é o desafio. Hoje o desafio é em formato de charada animal. Charada animal? Vamos ver quantas charadas você acerta em 30 segundos. As que você não souber, pode dizer passo. Tá.
charada animal. Deixa eu aproveitar para dizer, ó, perdão aí pela voz, eu tô meio gripadinho, normal, aquela virose de sempre, mas nada derruba um parlamentar do novo, porque nós somos super parlamentares. Vamos ver aí as charadas em 30 segundos. Concentração. Vai, 30 segundos. Qual é o animal que traz sempre a casa nas costas? O animal é jabuti, tartaruga. Tartaruga. Não, tá dúbia. Tá dúbia. Tartaruga também. Tá dúbia. Passa, próxima. Qual o animal que tem as patinhas na cabeça? Passo. É o animal que demora mais a tirar os sapatos. Centopeia. Acertou. Qual animal que cai e fica sempre em pé? Gato. Qual bicho, qual é ele, que não tem nem osso nem espinha? O animal que não tem osso nem espinha. Lesma. É uma minhoca. Lesma também. Tá certo. Vá. É a rainha dos mares, sua ditadura é muito boa. E por nunca estar vazia, dizem que sempre está cheia. Quem sou eu? Passo. Qual o animal que tem o maior nariz do mundo? Tamanduá. É elefante, tá. Canto na beirinha, vivo na água, não sou peixinho nem sou cigarra. Quem sou eu? Canta onde? A beirinha, vivo na água, não sou peixinho nem cigarra. Quem sou eu? Sereia. É um sapo. É o sapo, tá? Sapo não canta não, vá. Sou verde como mato e falo como gente. Quem sou eu? Um duende? Não, papagaio. Tá. Pode dar um dia, não tem penas na toa. Morcego. Aê! Entro na casa de todo mundo. Sou um rei à mesa, mas nunca querem a minha presença. Quem sou eu? Sogra. Não, mosca. Deram-me má fama. Sou forte e minha carne é deliciosa. Quem sou eu? Tubarão. Porco. Quando me assusto, ponho a cabeça na terra. Tenho asas sem voar, mas Avestruz. avestruz. Sou da água, da terra e do ar. Quem sou eu? Sou o quê, menino? Sou da água, da terra e do ar. Quem sou eu? Sei não. Às vezes sou bem fácil. Não, já acabou o tempo, já me lasquei aqui. Já foi. Ei, tem que pugnar esse questionário aí, porque tem coisa que tá dúbia, tá? Tem coisa que tá dúbia e não dá pra não. Ó, desafio feito, perdi pra variar, mas pelo menos agora eu não passei vergonha. Gente, tá acabando o nosso Expresso 30 desse sábado. Sábado que vem a gente tá de volta. Mande seus comentários, bote aí os comentários no nosso YouTube para poder a gente trazer para vocês. Vai ter um quadro aqui somente pra gente responder perguntas e também colocar os comentários, tá bom? O Expresso 30 chegou na estação final dessa semana. Semana que vem esse trem parte de novo. Bom fim de semana, restinho de fim de semana para vocês e vamos mudar o Brasil porque é possível. Cheiro pra vocês e até sábado que vem.